Fala pessoal, vamos dar continuidade aqui às nossas aulas sobre saúde mental. Então, na última aula nós vimos um pouquinho da história, né, da saúde mental. É bom para a gente entender como as coisas aconteceram até a gente chegar nos dias de hoje. E a gente parou lá na última videoaula na reforma psiquiátrica, que ela foi iniciada ali nos anos 60, né, pelo psiquiatra italiano Franco Basaglia. Ele que foi o precursor desse movimento, tá? Que chegou no Brasil ali no final da década de 70. E esse movimento aqui no Brasil teve uma característica interessante pelo contexto geral da política que estava acontecendo aqui no país, porque nós estávamos num processo de mudança de regime, tá? A gente entrou na redemocratização. Então tinha todo um movimento político, social na época, voltado para a redemocratização do país. E esse grupo político, esse movimento, eles abraçaram essa causa da reforma psiquiátrica. Tá? Eles acabaram encampando isso. E que em um certo ponto foi bom, porque ajudou a impulsionar as mudanças, né, que a psiquiatria precisava. Em alguns pontos também existem alguns profissionais, existem algumas vertentes que discordam, que acham que não foram só influências positivas, tá? Que tiveram influências negativas também. Mas mais à frente a gente vai abordar isso. Então, continuando. Aqui são alguns eventos que foram marcantes e importantes aí para ajudar a impulsionar a reforma psiquiátrica no Brasil. Tá? O primeiro deles, vocês podem até dar uma pesquisada, eu recomendo que pesquisem, foi o caso do fechamento da clínica Anchieta, em São Paulo. Muitas dessas instituições, elas não tinham condições de atender os pacientes e promover ali um tratamento adequado e garantir os direitos e a dignidade humana. Tá? Então, essa clínica ela foi fechada no ano de 1989. E nesse mesmo ano foi proposto o primeiro projeto de lei, tá, que visava garantir algum tipo de direito para os portadores de transtorno mental, que foi o projeto de lei 3.657, também em 1989. Esses dois fatos aqui ajudaram bastante a impulsionar esse movimento de reforma psiquiátrica. Se vocês quiserem dar uma pesquisada na internet, eu até deixei separado aqui, ó. Tá, esse projeto de lei foi de 1989. Ele no site da Câmara dos Deputados você pode consultar. Ele foi proposto pelo deputado Paulo Delgado, do PT de Minas Gerais. Tá, então, como eu falei, o movimento aí principalmente de esquerda, eles abraçaram essa causa da reforma psiquiátrica. Tá, então foi um deputado do Partido dos Trabalhadores. E foi o primeiro projeto de lei que tentava, de alguma maneira, garantir algum direito para os portadores de saúde mental. E esse projeto de lei, aqui a gente pode observar, cadê? O objetivo dele era a extinção progressiva dos manicômios, daquelas instituições onde os pacientes ficavam internados por longos períodos. Aí a substituição por outros recursos assistenciais. Então é importante a gente saber disso. Outro fator importante também, tá, foi que em 1990 o Brasil se tornou signatário da Declaração de Caracas. Declaração de Caracas foi um evento promovido aí pela Organização Mundial de Saúde e Organização Pan-Americana de Saúde, que visava a reestruturação do modelo assistencial e também tratava sobre saúde mental. Então, nesse evento foi elaborado lá um documento com várias orientações, tá? E todos os países que faziam parte da Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial de Saúde, eles assinaram esse documento se comprometendo a cumprir as metas estabelecidas ali. Tá? A Declaração de Caracas ela também está disponível na internet e vocês podem consultar. Tá? Ela trata sobre... é bem pequenininha, tá?
ela trata aqui basicamente da reestruturação dos serviços de saúde e de saúde mental, e ela coloca esses objetivos para serem cumpridos, cadê aqui, até o ano 2000. Deixa eu ver se eu acho. Agora eu não estou achando, mas se vocês lerem com calma depois, vocês vão achar essa informação. Aqui, ó. Na meta de saúde para todos no ano 2000, tá? E a gente vai ver que o Brasil chegou um pouquinho atrasado, né? Como já é de costume do brasileiro, sempre chegar em cima da hora. Tá? Então esse evento aconteceu em Caracas, na Venezuela, em 14 de novembro de 1990. Por isso o nome Declaração de Caracas. Tá? Então é bom vocês terem noção desses acontecimentos que foram de fundamental importância para a disseminação da reforma psiquiátrica brasileira. Então, o que a gente pode falar que a reforma psiquiátrica trouxe de benefício? E quais são as principais características dela? O que ela buscava? Tá? Os principais tópicos. Então nós vamos ter aqui que a proibição da criação de novos leitos psiquiátricos. Isso aqui foi muito importante. Por quê? Na década de 60, 70, o governo, para conseguir atender a demanda de leitos psiquiátricos, ele contratava iniciativa privada. Então o hospital privado ele recebia o repasse do governo para internar os pacientes, né? Então, como esse repasse ele era muito pequeno, a verba era escassa e os recursos eram poucos, o que eles acabavam fazendo? Eles aceitavam qualquer tipo de internação, sem critério. Tá? Eles pegavam até moradores de rua e internavam para aumentar o número de pacientes e assim receber a verba correspondente ao número de pacientes internados. Era uma maneira deles aumentarem a receita. Então, com a reforma, houve a proibição da criação de novos leitos. Tá? E até mais, houve a diminuição de leitos psiquiátricos, principalmente para internação. Outra coisa importante aqui, que vocês têm que saber o que significa, é o tratamento ambulatorial. Tá? Antes da reforma, o tratamento ele era feito de uma forma que o paciente ficava por longos períodos internado. Então era uma internação de longa permanência. E ela foi substituída pelo tratamento ambulatorial. Ele é feito no consultório médico, com hora marcada, e o paciente faz as visitas ao médico periodicamente, tá? Para fazer a revisão, para ajustar a dose da medicação, podem ser requisitados exames. É o tratamento que aí todo mundo faz quando quer fazer um tratamento médico, vai no ambulatório. Tá? A internação só em último caso. Outro fator importante também foi esse conceito da reinserção social do doente, do paciente junto à família e da comunidade. Ele não, a partir da reforma, eles tinham a visão que o paciente não deveria ficar isolado, internado ali para sempre. Ele tinha que ser reinserido na sociedade e também junto à família. Então eles estimulavam o convívio do paciente com a família, porque o paciente, quanto mais isolado ele fica, pioram os sintomas, ele fica mais agressivo, mais agitado. Aí inclui também a reabilitação social, profissional e cívica, tá? Devolvendo a esse paciente a sua dignidade, o direito de trabalhar, de ser um cidadão como qualquer outro. E aí outra palavrinha aqui que é muito importante, vocês têm que saber o conceito disso, é a desinstitucionalização. Tá? Desinstitucionalizar significa retirar de alguma instituição. A instituição, no caso, era o manicômio, o hospital de internação de longa permanência. Então a gente pode entender a desinstitucionalização como a deshospitalização da psiquiatria, tá? Que é a mudança do modelo de internação permanente para o modelo ambulatorial. Tá? E aí, em 2001, somente em 2001, depois de décadas de luta, foi aprovada realmente a Lei 10.216, tá? Que ela veio derivada lá do projeto de lei do deputado Paulo Delgado de 1989. Foi aprovada e se tornou realmente uma lei ordinária somente em 2001, tá? Que é a Lei 10.216, que é a principal lei que trata sobre os direitos dos portadores de transtornos mentais. A gente tem também um outro conceito aqui, que são as CAPs, os Centros
de Atenção Psicossocial. Isso que significa aqui essa sigla, Centros de Atenção Psicossocial. São locais onde os pacientes eles podem ir se consultar, onde eles podem fazer atividades como terapia ocupacional, eles passam o dia nessas unidades, que é o conceito também de hospital-dia, tá? Eles não ficam mais internados, eles podem ir lá, passar um dia, fazer alguma atividade, uma consulta. Tem vários profissionais ali, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, o médico psiquiatra faz o atendimento deles lá também, mas não fica todo dia como os outros profissionais. Tem assistente social também, então é um local onde ele vai ter um atendimento completo. E ali ele só passa o dia e faz o tratamento ambulatorial. Então é o conceito de hospital-dia. Existem também as residências terapêuticas, que são locais onde as pessoas em situação social de abandono ou que não têm o apoio da família, ou que não tem família, eles residem nessas residências terapêuticas. Tá? E lá é feito todo esse processo de reinserção social, reabilitação social e profissional, né, nesses pacientes, e eles moram nessas residências terapêuticas. Então a reforma psiquiátrica trouxe todos esses direitos, aí, essas mudanças para os portadores de transtorno mental. Tá? Realmente essa mudança ocorreu, a maneira que era antes da reforma para o que ocorre hoje com as CAPs, com o tratamento ambulatorial, teve uma evolução muito grande, principalmente ali no tratamento com esses pacientes. Tá? E outra questão também que é importante a gente falar, que eu até citei no início, que alguns profissionais acham que essa politização da saúde mental não foi uma coisa muito produtiva, que não foi benéfica. Por quê? A gente tem que entender que a internação ela é necessária, só que ela é necessária em casos específicos. E o que acabou acontecendo foi que se criou um frenesi, ali, uma ideia de que a internação ela tinha que acabar. Então muitas vezes uma família que tem um parente com um transtorno mental que precisa de internação, porque muitas vezes o paciente ele pode se tornar um perigo para ele mesmo e para as pessoas com quem ele convive. Então em alguns casos a internação é sim fundamental, só que ela não deve ser feita como se fosse um tratamento eterno. O paciente não pode ficar internado para sempre, ele tem que ter um tratamento e, de acordo com a evolução, ele volta para casa e tem a inserção dele na família e na sociedade. Então o que acabou acontecendo foi isso. Algumas pessoas acham que houve uma radicalização desse fim das internações. Então hoje em dia, se você realmente precisar de uma internação psiquiátrica, é muito difícil conseguir. É muito difícil. E você imagina ficar em casa com um paciente que é agressivo, que pode cometer até algum ato violento, que pode provocar até a morte dele ou de um terceiro. Então essa é a crítica aí que fica, porque não deve haver radicalização. A internação ela tem que ser feita assim, com critério rígido, técnico, não de maneira indiscriminada. Tá? Então a gente fica por aqui e na próxima aula nós vamos nos aprofundar mais um pouquinho na Lei 10.216, tá? Que é a principal lei que trata sobre o tema. Então a aula ficou um pouquinho longa, mas aí vocês podem assistir uma parte, depois assistir outra. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus aí, um abraço.